Agora sim, quero convidar você a abrir a sua palavra no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27, versículo 13 até o versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13 ao 44. Está aqui na tela também, se você quiser, você pode olhar. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram o ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar, correndo a sotavento de uma ilha chamada Clauda. Somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolhendo, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixavam levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temais, Paulo, importa que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra. E lançando a sonda, o prumo, no caso, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo ir nos dar nos rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Procurando entremente os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o batel ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram
também a comer. Éramos, ao todo, no navio, 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Amém? Esse texto eu peguei só uma parte do capítulo 27, você em casa pode ler o início do capítulo 27, pode continuar lendo o finalzinho do capítulo 27 e o 28, porque é o mesmo contexto, a mesma história, né? Paulo, ele foi levado à presença das autoridades e ele sendo questionado sobre aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria, ele, por diversas vezes, ele é ameaçado de mortes, e numa dessas vezes, então, ele, para não morrer, ele apela por ser ouvido perante César, porque ele é um cidadão romano. Paulo é um cidadão romano também. Então, como cidadão romano, ele desfrutava de algumas diferenciações dos outros cidadãos, né, que estão participando desse momento do domínio do Império Romano. Como cidadão romano, ele apela para César, era uma das coisas que o cidadão romano poderia apelar. Então, ele é levado em direção a César, ele tem que ir para Roma, e lá ele tem que ser julgado perante César. Mas na sua caminhada, Paulo demonstra na sua própria história, viajando, as suas viagens missionárias, ele sofre 3 naufrágios. Paulo, por 3 vezes, sobrevive ao naufrágio. Paulo tinha uma experiência já nas viagens missionárias dele. E ele chega um momento, antes de sair da região que ele estava, a ideia é que ele fosse em direção a Creta, e daí então fosse em direção a Roma, a essa região que nós estamos visualizando nesse texto. E ele, antes de sair, ele percebe que, como a gente brincaria no português, né, o mar não está para peixe, né? Não está bom para viajar. E ele dá o toque e fala, olha, não vejo que é uma boa ideia nós sairmos, né? Ele está num navio que não é um navio de grande porte. Eles tinham até trocado de embarcação, eles estavam numa embarcação costeira, que era pequena, e nesse momento tinham passado por um navio de médio porte que carregava os cereais. Nesse momento há um comércio de trigo muito grande entre a África e Roma, né? Então eles usavam muito bem essa região para fazer esse comércio do trigo. E eles pegam, junto com outros que estão sendo levados para Roma, né? Está com ele o centurião Júlio, que é responsável pela segurança de Paulo, e ele está levando Paulo para Roma para ser julgado. E nesse processo ele até avisa, não é um bom momento para nós sairmos, mas o mestre do navio, o dono do barco, visualizando só a parte econômica, financeira, ele não quer ficar parado no porto, que não é um porto assim de grande segurança, e ele não quer ficar parado com a carga dele ali, ele quer continuar a viagem, né? Sempre aquela coisa da ganância. E Paulo fala, não vamos viajar, vamos ficar por aqui. Ele fala, não, vamos embora. E o centurião fica na dúvida, acaba decidindo pela experiência do dono do barco. Ele pensou, o dono do barco não vai botar o barco em risco. Então vamos viajar, vamos seguir viagem, vamos prosseguir o caminho. E como Paulo tinha visualizado, realmente não funcionou a viagem. E já estão chegando a Creta, quando diz o texto, a partir do versículo 3, eles estão indo por uma brisa sul, está indo tudo bem, está funcionando tudo bonitinho, mas de repente vem um redemoinho, que é chamado aqui um tufão, euroaquilão. Euroaquilão é uma mistura do grego com o latim, né? Então ele fala, nesse momento, é um vento norte com um vento noroeste, e então ele joga e faz um redemoinho, é literalmente um tufão, e eles, naquela embarcação, eles não tinham ainda condições de enfrentar esse tufão. Hoje em dia já é meio difícil, né? Imagina naquela época o que eles estão tendo que lidar naquele momento.
E nesse ponto eu queria trabalharmos que existem situações, existem circunstâncias que ocorrem na minha e na sua vida, que se apresentam como de repente, né? Tudo estava caminhando bem, a gente estava contente, estava tudo legal, né? Conversando, marido e mulher, de repente alguém falou uma palavra, aí alguém não gostou do que aquilo que ouviu, aí dá uma outra palavra, e aí começa a discussão, e começa a briga dentro do carro, né? Ou dentro de casa, ou na questão familiar, ou no emprego, ou na nossa caminhada do dia a dia. Existem muitas coisas que, de repente, de uma hora para outra, parece que o vento muda, né? Parece que as situações mudam. E aquilo que estava indo tudo bem, estava calmo, estava manso, estava tranquilo, eu estava quase chegando ao meu objetivo, e é isso que a circulação está pensando, né? Já estamos chegando à Creta, está tudo tão certinho, tão bonitinho, e aí de repente vem um tufão. E olhando por esse prisma de coisas que acontecem de repente na nossa vida, as tempestades, elas surgem na minha e na sua caminhada, nos pegam de surpresa, e as tempestades geralmente nos associam angústias, dúvidas, temores, situações que, de alguma forma, vêm trazer consequências a cada um de nós e que mexem, trazem um reboliço na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. A gente pensa, esse mês eu vou conseguir pagar todas as contas, vai dar tudo redondinho, vai até sobrar um dinheirinho para mim fazer um passeio, e aí de repente, pum, acontece alguma coisa, uma dor de dente, alguém cai doente, alguém tem um problema, quebra uma peça no carro, alguma coisa acontece e muda todo o contexto que nós estávamos planejando. Mas nesses meios, nesses momentos, eu acredito que Deus quer falar conosco. Nós temos vários momentos na Bíblia. Jonas, ele tem uma experiência com Deus aonde? Na tempestade. Deus fala para ele, você vai para Nínive, né? Você vai evangelizar, vai falar do amor de Deus, vai levar aquele povo a se arrepender. Aí Jonas faz o quê? Vai para outro lugar, não vai para Nínive. Desvia do caminho de Deus. Aí no meio do caminho ele acaba encontrando a tempestade, vocês conhecem a história, né? Ele é lançado ao mar. Uma vez a gente conversando com criança, é tão bom, né? Ter adolescente, criança na igreja. Aí a minha esposa falou assim, quem sabe a história daquele que foi engolido por um peixe? Aí um garoto levantou a mão assim, eu sei. Ah, então conta, qual é a história daquele que foi engolido por um peixe? Pinóquio! E todo mundo, né, deu risada, né? O garoto pensou em Pinóquio, não pensou em Jonas, né? E também tem um momento de Jó. Jó na sua dor, na sua luta, em meio a toda a sua angústia, ele perde a família, perde os bens, perde as esperanças em muitos momentos. E chega um momento que Deus vai falar com Jó. E ele fala com Jó aonde? Tá, em Jó capítulo 40, Deus fala com Jó do meio do redemoinho, do meio do tufão, do olho do furacão é que Deus vai falar com Jó e levar Jó, então, a recobrar os seus princípios, os seus valores e entender o que Deus queria da vida dele. Nós temos Mateus capítulo 8, Jesus acalmando a tempestade, o povo está dentro de um barquinho, quem for a Israel, tem até hoje os restos, a arqueologia achou um barco que era usado na época, que afundou, eles conseguiram levantar e recompor o barco, né? Um barco médio, cabia 10, 15 pessoas, né? Não muita gente. E Jesus está dormindo no barco e a tempestade está rolando e o pessoal está apavorado, né? Só Jesus consegue dormir na tempestade, né? Jesus está dormindo lá, o ventinho soprando, aquela chuvinha, o barco balançando para lá e para cá, ele está assim, que boa, até melhor para dormir, né? E o povo está desesperado, tal, ele vai lá acordar Jesus, Jesus, não se te dá que morramos, a gente vai morrer todo mundo aqui nessa tempestade, né?
E Jesus acalma a tempestade e ministra na vida dos marinheiros que estavam ali presentes, dos pescadores, dos apóstolos. Nós temos também esse texto de Atos dos Apóstolos, nós temos Salmo 107, versículo 28, que é Deus quem acalma a tempestade. Mas o que a gente começa a entender, então, através dessa temática, que muitas vezes o nosso dia, a nossa semana, o nosso caminhar começou muito bem e, de repente, algo acontece que tira a gente desse curso, dessa tranquilidade, dessa zona de conforto e nos leva para uma outra direção. E quando ele nos leva para essa outra direção, nós nos sentimos sem rumo, sem ação. Como nós vamos lidar com isso? Ficamos perdidos, confusos, amedrontados, né? A angústia, a ansiedade acaba tomando conta do nosso caminhar nesses momentos de tempestade. E a grande pergunta, então, é como nós devemos nos posicionar na tempestade. Paulo aqui nos dá alguns princípios importantes que a gente pode usar como base, como estrutura, para lidarmos com as tempestades que vêm, de repente, na minha, na sua vida, na vida de cada um de nós, e nos chamam a atenção, e nesses momentos a nossa tendência humana é nos angustiarmos, nos fecharmos, termos medo, quando Deus deseja trabalhar conosco e falar conosco no meio da tempestade. Paulo trabalha aqui 3 pontos interessantes. Ele está nesse barco, tem com ele 276 pessoas, e diz o texto. Então não é um barco tão pequeno, tem um grupo considerável de pessoas. E nesse contexto, Deus já havia trabalhado no coração de Paulo. Eu imagino que existem coisas que vão acontecendo na minha vida e na sua vida, e esses processos estão nos preparando para o que nós vamos lidar mais adiante. As experiências que Paulo teve dos naufrágios anteriores deram a ele segurança para lidar com o que ele teria que enfrentar mais adiante, principalmente nesse momento, que é um momento de grande angústia. E o primeiro ponto que eu vejo nesse texto está no versículo 17, diz assim: o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixavam levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Nesse contexto aqui, os marinheiros estão experimentados, estão vendo que a tempestade não vai parar, não vai cessar, né? Já estão vários dias viajando, diz o texto, em zigue-zague. Eles não têm, durante o dia não tem o sol, durante a noite não tem estrelas, então eles não conseguem se orientar, né, por onde eles estão indo, aonde realmente eles estão em algum lugar no mar de Adria, mas não sabe aonde, né? E nesse contexto eles já começam a ter medos, lógico, porque já estão passando vários dias, não é o primeiro dia da tempestade. Eles já estão nesse momento há mais de 10 dias de tempestade, mais de 10 dias que é chuva, é vento, é tufão, e ele não enxerga onde ele está. De dia ele não consegue nem ver o sol e de noite ele não vê as estrelas. Então você vê a angústia crescendo presente nesse momento. E a atitude deles nesse contexto é o quê? Alijar a carga. Ou seja, eles começam a tomar a decisão: olha, nós estamos indo para a região de Sirte. A região de Sirte é uma região onde tinham areias movediças, tinham bancos de areia, e era o grande temor na época, pelas cartas náuticas, de ir parar com o navio lá, que era ir lá, encalhar, morrer todo mundo, e aí não tinha salvação, né? Então ele falou: nós vamos
parar, insiste. É melhor a gente começar a alijar a carga, que aí o navio vai ficando mais leve, né? Não está tão afundado na água, e vai levantar e de repente a gente tem alguma esperança, alguma possibilidade, né, de não encalhar num banco de areia desses e de repente acabar afundando no meio do mar de Adria. E aqui vem a primeira lição para mim, para você, que em meio a essas angústias nós devemos lançar fora aquilo que está sendo uma carga, um peso na nossa vida. Normalmente, marido e mulher pode me explicar isso, né? Se for pensar direitinho comigo, normalmente numa briga de marido e mulher, um começa a gritar com o outro, a acusar o outro, né? E aquilo que era o problema naquele momento, que era de repente o livro de capa vermelha, né? Aí começa a vir coisas do passado, né? Porque em 1980 você fez isso, porque naquela época, e aí começa a vir ressuscitar fantasmas do passado, né? Que a gente olha assim, mas nem eu me lembrava mais disso, né? E começam a vir histórias e angústias e coisas que nós pensávamos já estavam superadas, já estavam resolvidas, já estavam totalmente eliminadas da nossa caminhada. Mas não, são coisas que a gente vai guardando, né? Vai acumulando, vai somando, né? E vai carregando conosco mesmo, e a gente vai somando cada vez mais, e vai ficando cada vez mais pesado, né? E daqui a pouco a gente não está mais nem conseguindo segurar, mas carregar, né? E aí quando vem o primeiro problema, despeja tudo de uma vez só. E eu queria falar sobre esse alijar a carga. Os marinheiros usavam isso como estratégia para tornar o navio mais leve. E eu queria pensar com você de tornarmos a nossa caminhada cristã mais saudável, mais leve nesse caminhar. Existem coisas que a gente tem que colocar para fora, guardar, reter, segurar isso. Não nos faz bem. Faz mal à nossa alma, as mágoas, as angústias, os ressentimentos, as dores do passado vão pesando na nossa caminhada. A gente não percebe, mas o nosso andar começa a ser mais pesado. A gente vai se curvando, até o andar muda quando nós estamos cansados, sobrecarregados. Jesus, sabendo disso, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é suave de carregar. Então Jesus faz um convite a mim e a você, para que nós entreguemos o nosso fardo, as nossas cargas a Jesus. Entreguemos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas angústias ao Senhor. E isso não sirva até como um instrumental para ferir o meu próximo, para ferir a pessoa que eu amo. Você já notou que você só vai brigar com quem você gosta? Normalmente assim, né? Você vai discutir com quem? Com quem você gosta. Porque quem você não gosta, você nem perde o seu tempo. Raramente você vai perder o tempo para parar e discutir com quem não gosta de você e não está a fim de te ajudar. Você fala, tá bom, você não quer me ajudar, você vai para o seu lado, eu vou para o meu e tudo bem, né? E a gente, nesses momentos de dores, acaba jogando a nossa carga, a nossa emoção, as nossas angústias, as nossas dificuldades em cima da pessoa que mais nós gostamos, que mais amamos e que mais nos ama. E isso fere, isso machuca, isso leva a mim e a você a um naufrágio, né? Ao naufrágio que tanto os marinheiros tinham medo aqui, né? Nesse processo também, essas cargas, eu acredito que muitas das enfermidades que nós temos hoje são de origem psicossomática. E essas cargas acumuladas na nossa alma, na nossa psique, vai nos enfermando,
vai baixando a nossa imunidade, vai fragilizando o nosso caminhar. Aquilo que de repente nós lidaríamos com leveza, com tranquilidade, e daríamos até um desconto, tudo bem, deixa para lá, ele está nervoso, né? Ou ela está nervosa, mas porque eu estou cansado, porque eu estou sobrecarregado, eu não dou o desconto, eu não deixo para lá. E são nesses momentos que o diabo, o inimigo, se utiliza para, inclusive, gerar a contenda, a confusão na nossa vida pessoal, familiar, conjugal, financeira, profissional, em todos os aspectos. Porque nós estamos, de certa forma, cansados e ansiosos, angustiados. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de mim e de você. Se estamos aqui essa noite, se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque você concorda comigo que Jesus tem cuidado de mim e de você. Deus tem trabalhado comigo e com você. No meio das nossas dificuldades, dos nossos tufões, dos supostos naufrágios, sempre Deus se apresenta e vem ao nosso encontro e nos socorre. Mas eu queria falar de um segundo ponto que Paulo aqui nos chama a atenção nesse texto. Paulo diz no versículo 27, acompanha comigo aí, no versículo 27, ele diz: quando chegou a 14ª noite, ou seja, são 14 dias, 14 dias que eles estão nessa batalha, nessa tempestade. 14 dias de tufão, ok? Quando chega a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra. Eles devem ter, de repente, ouvido o barulho das ondas batendo nos rochedos, alguma coisa assim, né? Falaram: olha, deve ter terra por aí. Estou ouvindo o mar a fazer um barulho diferente. E o que eles fazem nesse momento? Versículo 28. Lançaram o prumo, lançaram a sonda. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, ou seja, o navio continua no seu trajeto, continua navegando, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda. E agora acharam que 15 braças. Ou seja, a sonda era um instrumento bem rústico na época. Era uma bola de ferro ou uma pedra envolta numa corda, num fio resistente. Então eles lançavam isso do barco e mediam a profundidade que eles estavam. Então eles mediram a profundidade e lançaram a sonda, lançaram o prumo, né? E aí mediram, deu 20 braças. Opa, está, né, chegando já em lugares mais rasos, né? Aí ele lançou um pouco mais à frente, estão medindo, né? Lançou, deu 15 braços, ou seja, está mais raso ainda. Então, opa, a gente está chegando em área que tem terra, né? Cuidado que a gente pode acabar batendo num rochedo, pode acabar batendo num banco de areia. E esse exercício de lançar a sonda, de lançar o prumo, me chamou a atenção, porque nesse momento isso ajudou eles a perceberem para onde eles estão indo. O texto diz que nesse momento eles percebendo que estavam em direção a um local onde tem terra, onde tem rochedos, então eles lançaram 4 âncoras na polpa. A polpa é a parte de trás do navio, tá bom? Né? A parte da frente é a proa e a parte de trás do navio é a polpa. Eu fui marinheiro, né? Servi a marinha, dá para a gente lembrar algumas coisas aí, né? Então, eles temendo que eles estão indo em direção a um banco de areia, ao rochedo, o que eles fazem? Lançam 4 âncoras na polpa para que o barco não vá mais adiante. O barco para aí, né? O barco estava indo nessa direção, lançou as âncoras e opa, parou aqui, né? E isso nos chama a atenção que há momentos na nossa caminhada que a gente tem que, então, avaliar a direção que eu e você estamos indo. Se nós não pararmos em meio à tempestade para avaliar a direção que nós estamos indo,
tendência é cada vez se tornar mais intenso o processo. Então ele fala uma coisa, ela fala outra, ele fala outra coisa, ela fala outra, ele fala outra coisa, ele fala outra, daqui a pouco, né, estão se agredindo. E esse texto, então, nos chama a atenção para nós lançarmos o prumo. Lançar o prumo, né, se você olhar para quem constrói, né, quem vai construir uma parede, né, o que ele faz? Ele usa o prumo. O prumo vai dizer para mim se aquele tijolo que ele está botando aqui em cima está em alinhamento com aquele primeiro que ele botou lá embaixo. Porque se ele estiver desalinhado, ou minha parede vai cair para cá, ou ela vai cair para lá. Então o prumo me dá uma direção para onde eu estou indo. O prumo vai me dizer em que direção eu estou indo. Ele mostrava para os marinheiros que estavam se mostrando, indo em direção a um banco de areia. E é o que vai, quando amanhece o dia, eles vão perceber, eles vão ver praia. E assim também nós devemos avaliar na nossa caminhada o que nós estamos fazendo em meio à tempestade, para que nós não sejamos pegos de repente numa situação que vai piorar em vez de resolver o problema. E esse alerta do prumo aqui, eu queria chamar a atenção que esse alerta é importante. Eu tenho que avaliar no meio do contexto da tempestade. Eu sei que é difícil. Você está no meio da tempestade, o que você enxerga? O vento, a chuva, né, a tempestade. E estavam no meio da tempestade, no 14º dia, que eles não estão vendo sol, não estão vendo lua, não estão vendo estrelas, não sabem para onde estão indo. Há um desespero geral, concorda comigo? É um desespero total. 14 dias nessa mesma tempestade é horrível, é uma tortura. Existem situações que vêm na minha vida e na sua vida e de repente se tornam cada vez mais intenso. Você pensa que vai melhorar, no dia seguinte está ainda pior, né? Vai piorando, vai piorando, vai piorando e a gente vai ficando angustiado, ansioso. E são nesses momentos é que nós temos que fazer uma avaliação, fazer uma reflexão. E percebemos, essa tempestade, fui eu quem gerei a tempestade? Fui eu que ocasionei essa tempestade? Foi o outro que gerou essa tempestade? Existe algo que eu ou o outro possa fazer que vai nos ajudar a superar a tempestade? Existe algo que eu possa atuar a partir de agora e a minha atuação vai gerar um processo diferente que vai transformar a tempestade? O que eu preciso fazer nesse momento? Ou não, a tempestade é externa, como aconteceu aqui, é um vento euroaquilão, ele veio e de repente pegou o navio, e o navio independentemente podia lidar com isso, não podia, teve que deixar a coisa rolar, teve que soltar o barco e seguir o vento que estava levando o barco. Há momentos que eu não tenho poder para mudar a tempestade, então eu tenho que aprender com ela. Eu tenho que continuar sobrevivendo para que eu não afunde, não naufrague no meio da tempestade. E aqui o texto, então, chama a minha atenção e a sua para nós fazermos esses momentos de avaliação. Porque são nesses momentos que o inimigo se utiliza na angústia, no pânico, no momento do conflito, para ainda piorar a situação. O diabo se aproveita da minha angústia, da minha ansiedade, do meu medo, para então gerar ainda uma situação pior do que realmente é. Não é difícil você, no meio de uma discussão, você ouve uma pessoa falar, aí você entendeu uma coisa, você já dá outra palavra ríspida para outra, e a outra pessoa, né, se assusta. Ah, você falou isso, então eu falo isso para você, e de repente está aquela confusão. Tinha uma experiência uma vez, um casal de pastores, né?
muitos amigos nossos lá no Brasil vinham vindo de um acampamento, aqueles acampamentos de crente, né? Acampamento de carnaval, que é aquele momento gostoso, aquela bênção, foi uma maravilha, Deus abençoou, foi um momento de comunhão, de alegria. Eles pegaram o carro, estão voltando para casa no carro, né? Na condução, e de repente o pastor vira para a esposa, que é pastora também no caso, né? E falou uma palavra. E ela, ouvindo aquela palavra, ela rebateu aquela palavra para ele, e ele ouviu aquela palavra que ela rebateu, ele rebateu para ela, e no final os dois estavam discutindo dentro do carro. Eles contando a experiência para a gente, no meio da autoestrada, os dois discutindo, gesticulando, brigando um com o outro, até que chegou um momento que deu aquele lampejo de lucidez, né? E o pastor falou assim, para o carro. Aí eles pararam o carro no acostamento, né? Aqui nós temos essas áreas reservadas, né, autoestrada, né? Você pode parar, sair do carro, conversar, né? No Brasil ainda a gente não tem esse panorama ainda nas nossas autoestradas, né? Então eles pararam no acostamento, e aí o pastor falou assim, peraí. Eu falei isso assim, assim, assim para você, e eu entendi que você falou isso assim, assim, assado para mim. E ela, não, eu falei isso assim, assim, cozido, e você me falou assim, assim, assado, e aí eu respondi assim, assim, dessa forma, e percebe? E aí naquele conflito eles começaram, para tudo. Então, eu falei uma coisa para você, entendi que você me respondeu outra, e eu já te dei a réplica, a tréplica, né, aquele negócio todo, e gerou a confusão. Geralmente acontece isso. Se você perceber, o diabo distorce nossas palavras. Nós estamos explicando, falando sobre um assunto, falando de uma situação, falando de um contexto. A pessoa que está ouvindo, isso na comunicação chama-se, o emissor está levando uma mensagem, né? E o receptor tem que entender essa mensagem. Na comunicação fala que se a mensagem que o emissor está dando e chegar para o receptor limpo, perfeito, chegou correta a mensagem, não houve ruído na mensagem, não houve ruído na transmissão. Mas se o receptor entende outra coisa diferente, então diz que houve ruído na comunicação. E esse ruído, eu quero dizer que o nome dele chama-se Satanás. Muitas vezes o diabo vai se utilizar de palavras distorcidas para justamente gerar o conflito, gerar aquela confusão que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. E a gente tem que ter discernimento nesses momentos para parar, para refletir, para usar o prumo, medir o que eu estou falando, o que o outro está falando e fazer uma avaliação correta. Para que nós não sejamos pegos de surpresa em alguma palavra, eu falei isso, e eu entendi que você falou aquilo, é isso mesmo? Vamos checar aqui, né? Vamos fazer um checklist, né? E aí a pessoa, não, eu não falei isso, eu falei outra coisa. Aí acabou a razão da confusão, acabou a razão da discussão. E nessa forma a gente começa a perceber em que direção nós estávamos indo. Deus quer mostrar para mim a direção correta. Para você, a direção correta. Quer trabalhar conosco, que a gente tenha discernimento, tenha equilíbrio, para nos momentos de tempestade sabermos lidar com esses contextos. E por último, um terceiro ponto aqui para terminar, está no versículo 34. Versículo 34 diz assim, rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque isso depende da vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. Versículo 36, então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo não diz de ser humano aqui. É interessante nesse momento que Paulo, na sua palavra, ele quando abre a boca nesse momento para falar, ele
quase que começa com aquela frase, né? Mas eu te disse, né? Eu disse para vocês para não sair do porto, vocês arriscaram. Eu falei, eu te disse, né? Ele começa nessa frase interessante e ele fala sobre um ponto importante aqui. Porque os marinheiros, a tripulação, os próprios prisioneiros que estão no barco nesse momento, concorda comigo, 14 dias nessa tempestade já não tem mais esperança. Já estão achando, a gente vai morrer mesmo, vai morrer todo mundo afogado e acabou, né? Agora já era, né? É o fim. Além de uma tempestade, né? Eu não sei quantos aqui já passaram por um momento de estar num barco que balança muito. Já passaram por essa experiência, né? Quando eu fui da escola da Marinha, nós fizemos uma viagem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. E nós fomos um navio de tropa, um contratorpedeiro. Isso é uma coisa relíquia, né? Não existe mais na Marinha, né? Isso é uma coisa da Segunda Guerra Mundial, né? E aqueles contratorpedeiros eram fininhos na proa para cortar a onda. Então, era fininho na proa e largo na polpa. Resultado, quando ele pegava a onda, então ele cortava a onda, né? Pegava a onda assim, cortava, subia e aí, pum, caía e seguia o seu curso. Pegava a próxima onda, ele cortava a onda, subia e caía de novo. Nessa viagem que nós fizemos, no navio escola, e ninguém queria ficar na proa. Que era o lugar onde mais balançava. Balançava para cá e para lá, e balançava aquelas quedas assim, né? Pá, né? Aquela coisa. Resultado, todo mundo, todos os alunos estavam, a gente fala na Marinha, né? Mareados, né? Estavam enjoados. E ninguém queria comer. Ninguém conseguia comer. Não sei se eu já contei para vocês aqui. E aí a gente foi para o refeitório. E o pessoal olhava para a comida e já saía correndo, né, para o corredor para ir vomitar, né? Porque a coisa tudo mareado, né? Olhava para a comida, começava a sair correndo, né? E eu sentei, e mais, na época era o Sargento Ventura, um fuzileiro naval, brabo pra caramba, né? E ele começa a comer, e eu começo a comer, e ele, para ainda, né, fazer aquela coisa de, né, fazer um picante aí para os alunos, né? Vocês são um bando de frouxo, né? Tudo um bando de mariquinha, tão enjoado com esse jogar do navio, deixa de ser bobo, né? Estava chovendo, tinha tempestade também, lógico, né? Mas, né? E ele diz assim, não é para tanto, né? E ele começa a comer com a mão. Só para, né, tornar mais nojenta a coisa, né? Ele começa a comer com a mão, assim, né? Você é um bando de frouxo, um bando de marica, né? E o pessoal vendo ele comer com a mão e ficou mais enjoado ainda, né? Aí que o pessoal começou a levantar e sair correndo, né? Ficou eu e ele no refeitório inteiro. Um lugar para 200 pessoas sentadas. Só eu e ele, comendo um bandejão. Ele está fazendo aquele teatrinho dele lá, e eu estou lá comendo, sossegado. E ele começou a comer assim, olhar para mim, né, e falou assim, e você, o Coche, né, na Marinha é o nome de família, né? Ô Coche, você não fica enjoado, não? Você não está com nojinho, não? Ele falou assim, não, o mar me abre o apetite, é como se eu fosse na praia, eu fico com mais fome ainda. Agora que eu vou comer mesmo. E é interessante esse momento porque Paulo olha esse contexto que os marinheiros, a tripulação, todo o povo que está dentro do barco, são 276 pessoas, ele está pensando sobre a segurança das pessoas. E ele toma uma atitude aqui que para mim é importante, que é o primeiro a agir e destoar do contexto. Ele se levanta, ele avisa para as pessoas, olha, eu avisei que não era para vocês fazerem isso. Agora, né, tudo bem, o barco vai afundar mesmo, não tem jeito. Vai perder a carga, o barco vai afundar, mas nós vamos nos salvar. Porque o anjo do Senhor veio falar comigo.
E falou que eu tinha que me apresentar perante César, que eu ainda tinha coisa para fazer, então eu não vou morrer hoje aqui não. Eu vou continuar vivo. E Deus me disse que todos que estão comigo também vão ser salvos. E ele diz uma palavra aqui para mim que é fundamental, né? Ele diz: nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Isso é muita segurança, né? A gente brinca, né? Qual é o remédio para você evitar queda de cabelo, né? Usar a escova, né? Que eu uso a escova e aí o cabelo fica todo na escova, não cai mais, né? Paulo está falando aqui uma coisa extremamente prática para cada um de nós. Nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça, porque Deus já me deu a garantia que todos nós vamos nos salvar. Vai haver um naufrágio. Paulo não está aqui fantasiando, não está sendo positivista, né? Nesse momento você tem aquele grupo que é positivista, fala assim, não é para tanto, né? Nós estamos 14 dias no meio do furacão, mas esse é um furacãozinho, vai passar, né? E isso tudo vai passar. Isso é mentira, positivismo puro não resolve nada. Nenhum positivismo vai resolver a nossa vida. Tem um grupo que é negativista, né, que fica assim, né, agora é o fim, né, aquela hiena e o leão, né, lip hard, né, ó vida, ó azar, né, e ele começa já a achar que tudo é o final, já é o fim dos tempos, né, é o apocalipse, vai acabar tudo, vai morrer todo mundo, né, e é um negativista, né. Paulo aqui está sendo realista. Aí se coloca de pé, ele fala do que está acontecendo, ele fala que Deus disse para ele que o navio vai afundar, vai haver um naufrágio, mas nenhum iria se perder. Nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Isso é uma promessa. E essa promessa é para mim e para você. Que em meio às nossas tempestades, Deus está guardando a mim e a você. Ele não deixa eu e você solto na tempestade, olha, se vira aí, ó, nada aí, ó, dá umas braçadas, faz nada do cachorrinho, sei lá, se vira aí, né? Não, Deus não faz isso comigo e com você. Deus age na minha e na sua angústia, na nossa dificuldade, nas nossas tempestades. Deus atua em meio a esses contextos e Ele tem promessas para cada um de nós. E Ele, nesse momento, Paulo, está sendo um portador de uma palavra equilibrada, contraponto dessas visões malignas de morte, de destruição, de fim de tudo. Isso é um pensamento maligno. Já notou que a ansiedade é uma coisa que você fica ansioso por uma série de coisas que nunca vão acontecer? Normalmente nós ficamos ansiosos por coisas que nunca vão acontecer. E a gente fica angustiado, aquela ansiedade, passa mal, fica sem comer. E Paulo diz assim, gente, vamos nos nutrir, vamos nos alimentar, porque o navio vai afundar, a gente vai ter que nadar, né? E a gente vai ter que enfrentar mais essa batalha. Mas se você estiver sem se alimentar, fraco, você não vai conseguir sobreviver, né? Então vamos dar uma forcinha aí, vamos dar uma ajudinha aí, né? Vamos nos alimentar. E ele então dá graças e começa a comer. E diz o texto que porque ele faz isso, os outros se animaram e começaram a comer também. Se você vê na sequência, há o naufrágio, eles têm que nadar até a praia. Então, todo esse processo que Paulo foi ministrando ao longo da tempestade foi sendo computado para ajudar ao que mais eles teriam que enfrentar, que era o naufrágio, realmente. Nesse processo, às vezes as coisas estão acontecendo numa sequência e nós não estamos nos preparando, vivendo uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, que é a realidade. Paulo aqui nos ensina a nós lidarmos com tudo isso. E eu queria terminar, né? Jesus fala para nós no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê
têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, então, dá para mim e para você uma promessa, que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da nossa caminhada, é Ele que nos alimenta e nos fortalece em meio às nossas tempestades. Que a gente possa, em meio aos contextos que nós estamos vivendo hoje, muitos medos, muitas angústias, peste, morte, dificuldades financeiras, problemas conjugais, familiares, eu não sei quais as dificuldades que você tem passado, né? Você, quem está nos assistindo pela internet, mas eu queria chamar a sua atenção para confiar em Deus. Chamar a sua atenção para parar tudo e refletir, lançar o prumo. Chamar a sua atenção para se alimentar do pão da vida, que é Jesus, Senhor de nossas vidas. Jesus é quem nos ampara. Jesus é a razão de eu e você vivermos. Que a gente possa guardar essa palavra essa noite e levar essa mensagem no decorrer da semana para as pessoas que estão ao nosso redor. Levar a elas que é Jesus que nos ampara em meio às nossas tempestades. Queria convidar você a fechar os seus olhos, ter um momento de oração comigo, que você possa se aliviar nesse momento. Feche os seus olhos, abre o seu coração, alivie o excedente, as cargas, as angústias, as dores, as ansiedades. Coloque isso nesse momento para Jesus. Diga para Ele o seu problema. Vamos usar esse momento para nós colocarmos diante do altar de Deus aquilo que está me angustiando. Coloque a sua angústia para Deus. Tenha certeza que Deus está contigo. Faça uma avaliação do problema. Avalie corretamente. Você tem que parar o carro, você tem que parar o navio. Lance a âncora, pare, reflita, faça uma reflexão e possa vencer tudo isso. Mas acima de tudo, se alimente da palavra de Deus, para nos ajudar a vencer a dor e a dificuldade.